Amados ouvintes, hoje iremos falar sobre o casamento. Nós vamos ler agora em Efésios 5, 22 até o 33, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Que comparação tremenda, né, Mareni? Linda, e um mistério mesmo, né? Os dois se tornarem uma só carne, depois de casados, né? Comparando a união de um homem com uma mulher com a união de Cristo com a igreja, para a gente ver a importância que a palavra de Deus dá ao casamento, né, Mareni? Verdade. Tem que ter um amor tão forte, tão profundo, como Jesus tem pela igreja. Como Cristo deu a vida pela igreja, o marido tem que dar a vida pela sua esposa. E que marido que dá a vida pela esposa? Mareni, às vezes eu tenho conversado com pessoas que leem só o comecinho desse texto bíblico e falam que a Bíblia é machista porque a mulher tem que se sujeitar ao marido. E não leem o texto todo, porque se ler o texto todo, vai ver que... É mais pesado para ele do que para ela. Exatamente, porque amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, é uma coisa tremenda. Que marido que faz isso, né? Então, verdade. E a mulher tem que respeitar o marido. Honrar o marido, né? Ser sujeita a ele. No Senhor, né? Claro. No Senhor, porque aqui está falando com os casais crentes, não está falando com o ímpio, está falando com o crente e comparando Cristo e a igreja. Então não está falando com ímpios. Tem que obedecer o marido no Senhor, para ter um entendimento como Cristo entende a igreja e como a igreja é sujeita a Cristo também. É verdade. Inclusive, alguns maridos, também mal intencionados, crentes, usam essa passagem para querer oprimir a mulher, né? Você tem que ser sujeita, você tem que me obedecer, mas ele tem que amá-la como Cristo amou a igreja. Ele só usa o começo do versículo, né? Verdade. Que a mulher tem que ser sujeita ao marido, obedecer, não pode fazer nada sem consentimento, e trata a esposa como se fosse uma empregada, como uma escrava. Não é assim. Não. Ele que leia o restante do versículo do capítulo, então, né, os outros versículos, ele vai ver que Deus está falando também com ele mais do que com ela. Aliás, como toda a Bíblia Sagrada, o grande perigo é tirar versículos fora do contexto, isolados, né, Mareni? Muitas pessoas que são mal intencionadas ou que querem usar um versículo para a própria conveniência, inclusive muitas seitas fazem isso, né? Pinçam um versículo totalmente fora do contexto, distorcem o versículo, mas sempre a Bíblia ela tem que ser lida, temos que meditar na palavra de Deus com aquilo dentro do contexto, porque daí muda totalmente o significado do versículo, né, Mareni? Ver o assunto, né, que a Bíblia está falando, né? Onde está incluído esse versículo que a pessoa está usando.
E aqui fica bem claro que a mulher deve ser sujeita ao marido e respeitá-lo, como a igreja está sujeita a Cristo, que é cabeça da igreja. E como respeita a Cristo e como honra a Cristo. Exatamente. E, por sua vez, o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, que é uma coisa muito difícil, né? Tratá-la como a si próprio, né? Como trataria a si próprio. Amar como ama a sua própria carne, né? Porque é uma carne só. Tudo bem como que ele quer para si próprio. E ela agora é sua carne. É verdade. Que também é uma coisa muito difícil, né? Fazer para o outro como gostaria que fizesse para si mesmo, né? É verdade. Quem ama, aqui no 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Que coisa tremenda, não? Não pode deixá-la passar fome, passar necessidade. Ele é provedor. É verdade. Ele tem que sustentar a sua esposa, cuidar dela, apoiá-la, porque ela é a parte mais fraca, diz a Bíblia, né? É verdade, um vaso mais frágil, né? E quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus verificou que não era bom para o homem estar só, mas criou-lhe uma companheira, uma adjutora, que pudesse estar sempre a seu lado. E nós vemos isso em Gênesis 2:18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o casamento realmente é uma coisa de Deus, né, irmã Irene? Uma coisa instituída por Deus. Planejado no Éden. Exatamente. No começo. E o que eu acho mais maravilhoso, irmã Irene, é que do mesmo jeito que o Senhor falou, haja luz e houve luz, e criou todas as coisas através da sua palavra, ele falando e as coisas se materializando, acontecendo, ele poderia também ter criado a mulher através da sua palavra, ter falado assim: seja feita a mulher, ou haja a mulher, como ele disse, haja luz. Mas ele preferiu fazê-la com as suas mãos. Com as suas mãos, da costela de Adão. Isso. Que coisa tremenda. O primeiro cirurgião foi o nosso Deus. E a primeira anestesia também, porque a Bíblia fala que caiu um sono profundo sobre Adão, né, para ele não sentir dor, né? Então, e fez com as suas mãos uma companheira para ele, para ficar ao lado dele, ser companhia para ele, porque ele estava muito sozinho no Éden. Aqui em Gênesis 2:21 e 22 está escrito: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, quando fala que os dois são uma única carne, é literalmente, né, irmã? Sim. Então, uma única carne mesmo diante de Deus. Carne de animais que já existiam, nem usou o barro de novo, como fez com Adão. Ele pegou da carne de Adão para ele poder amá-la, porque ele saberia que ali era a carne dele que estava ao seu lado, sua própria carne, literalmente a carne dele. Era a mulher agora. E Adão sabia disso, porque aqui em Gênesis 2:23 está escrito: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele ficou sabendo, Deus certamente contou para ele, né? E no versículo 24 está escrito: Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Apesar de hoje em dia, agora, eu não ser feita da carne do meu marido literalmente, mas por Deus, pelo casamento, pela bênção de Deus, que Deus nos juntou, agora somos uma carne só. Pela fé, né, irmã? E nós cremos nisso, né, nessa verdade bíblica, né? E interessante também que a Bíblia reforça em 1 Pedro, de 3:1-7, que a mulher deve estar sempre sujeita ao marido, que o marido deve honrar
a mulher para que as suas orações não sejam impedidas, ou seja, aquele marido que não honra a sua mulher, que não ama a sua mulher, não adianta nem ele orar, que a sua oração é impedida, né, Mareni? As brigas do casal, as brigas no lar, dos desentendimentos, a falta de honra da esposa com o marido e falta de amor do marido com a esposa impede as orações deles. É verdade. Não adianta eles orarem se estiverem brigados, né? Em contendas, separados. Não adianta, porque Deus não ouve. É verdade, aqui em 1 Pedro 3,7 está escrito: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem que entender que os dois são herdeiros, né? Co-herdeiros quer dizer que herdam igualmente, né, Mareni? Lá no céu não vai ter uma hierarquia assim, o homem acima da mulher, nada disso. Aqui na terra tem, né? Aqui na terra tem. Não. Todos serão anjos, né? É verdade. Na ressurreição não haverá macho nem fêmea, né? Os corpos vão ser corpos espirituais, como os anjos de Deus, então sem não vai sexo, ter masculino nem feminino, né? Como está em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Que lindo, né? Os anjos não têm sexo, dizer que era masculino ou feminino, não tem isso. É verdade. E nós vamos entrar agora na parte do casamento, quando um dos dois é descrente. Por exemplo, uma mulher que era ímpia junto com seu marido ímpio, de repente essa mulher se converte. Ela vira serva de Deus e o marido não se converteu ainda. Como é que fica, né, Mareni? A Bíblia vice-versa. Ou vice-versa, né? A Bíblia... Essa mulher não é crente e o marido se converteu. É a mesma coisa. Aqui eu estava falando da mulher, mas a mulher que tem o marido descrente é uma coisa. E o marido descrente com a mulher crente também é igual. A Bíblia tem resposta para tudo, né, Mareni? Aqui em 1 Coríntios 7... do 12 ao 14, está escrito: mas aos outros digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Que lindo, né? Um consegue santificar o outro através da obediência a Deus, pela fé. Isso é muito importante, Mareni, porque existem certas denominações hoje, eu digo hoje porque antigamente não existia essa maneira de pensar. Essas denominações mudaram agora, apesar da palavra de Deus não ter se modificado, dizendo que quando um é ímpio, aquele casamento não foi abençoado por Deus, então ele pode se divorciar e casar com outro. Não pode. Só porque é descrente. Só porque é descrente. E aqui na Bíblia está o argumento que mostra que está errado isso. Não deixe. Não a deixe. O casamento vale para sempre, tanto de ímpio como de servo de Deus. Não é porque o casamento foi feito enquanto as pessoas eram ímpias que ele não é para sempre. Igualmente ele é até que a morte o separe, né, Mareni? Se um dos dois é crente, é santificado, sim. É santificado. Agora, os dois ímpios, não é santificado. Não é santificado, mas o casamento continua sendo para sempre. Claro. Né? Pela lei, né? Pela lei, Contudo, se o cônjuge descrente resolver ir embora, resolver se apartar, o cônjuge crente não poderá impedir, porque o cônjuge crente não vai ter esse poder de impedir que o outro vá embora, né, Marina? Aqui em 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso o irmão, irmã,
não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Mas nesse caso, o cônjuge que foi abandonado deve continuar vivendo sozinho, né, irmã Irene? Sem se casar com outra pessoa, ou então tentar buscar a reconciliação. É verdade, porque se o outro não quer viver com a esposa, ou a esposa descrente não quer viver com o marido por causa da fé, por causa de Jesus, por ser crente, não tem como obrigar, impedir, obrigar que a pessoa fique aí. Mas se ele concorda de conviver com o crente e não está impedindo ela de servir a Deus, nem ela está impedindo ele de servir a Deus, é para continuar vivendo juntos. Em 1 Coríntios 7,11 está escrito: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, na verdade, a Bíblia não fala que é um pecado se separar. Existem casos, né, Marini, que a separação é inevitável, não, né? Não tem jeito. No caso de violência muito grande, vícios terríveis, às vezes até tentativa de abuso às crianças, né, Marini? Sim. Tem casos que a separação é inevitável. Marido viciado, bêbado, ou a mulher também viciada, que não honra o marido, e não dá para conviver. Mas mesmo nesses casos, o cônjuge que é crente, ele deve ficar sem se casar de novo, ou tentar uma reconciliação, ou orar para Deus transformar aquela pessoa, né, converter aquela pessoa, que isso acontece também, né, irmã? Conhecemos muitos casos de pessoas que eram terríveis, alcoólatras, viciados em drogas, pessoas violentas, que houve às vezes até uma separação, mas depois aquele cônjuge crente orou, jejuou, Deus transformou e houve uma reconciliação, né, irmã? É verdade, isso acontece muito, e que dão muitos testemunhos disso. Então, 1 Coríntios 7,11, repetindo: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Agora, entre duas pessoas crentes fiéis, crentes verdadeiros, porque tem pessoas que têm capa de crente e não são crentes. Mas entre dois crentes fiéis, é inadmissível a separação, né, Maria? A não ser que, como você falou, um seja tão carnal que tenha nome de crente e não é crente, daí tem que separar porque o pecado é muito grande. As pessoas que se dizem crentes e não são, às vezes são até mesmo piores dos que os ímpios, né, Maria? Sim. Porque conhece a verdade, conhece a palavra de Deus e vive em rebeldia à palavra de Deus. Então, daí o outro cônjuge não é obrigado a suportar afrontas, violência, desrespeito, violência, ameaças. Daí tem que pode separar. Não é obrigatório também, né? Também pode se perdoar. O perdão é maravilhoso, é divino, vem de Deus. É verdade. Agora, o casamento, ele é para sempre. Sim. Casamento é para sempre. Nós vemos aqui em Marcos 10, 6, 12, o próprio Senhor Jesus falando. Mas por isso tem que pensar muito bem antes de casar. É verdade. Orar muito a Deus, porque é uma coisa que é para nós, é para sempre. É verdade. Marcos 10, 6 a 12. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Como é claro aqui, né, Maria? Ele fala assim, qualquer, ou seja, não há exceção. Quando está escrito qualquer, é em qualquer caso, qualquer um
que deixar a sua mulher e casar com outra, ou marido, ou a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. Não tem exceção, é uma coisa sem exceção. O segundo casamento diante de Deus, estando o cônjuge do primeiro casamento ainda vivo, é adultério, né? Mas se houver arrependimento também de qualquer parte, ou ele ou dela, depois de separados, e Deus fizeram a obra na vida, no coração, o Espírito Santo trabalhar no coração da pessoa, a pessoa pode se arrepender e o perdão pode ser dado. Claro. O perdão é um dos dons mais maravilhosos, né, que Deus deu aos homens, que só por Jesus mesmo que a gente pode perdoar de verdade, né, irmã Ireni? Porque sim, o nosso coração carnal, a velha criatura, o homem, a mulher carnal, não perdoa de jeito nenhum, né? Que é vingança, fica com aquela mágoa, aquele ódio, aquele ressentimento, mas o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a mente de Cristo, ele ora para aquele cônjuge, mesmo separado já, às vezes já separou e tudo, já, às vezes até separou, já no papel, né, já está divorciado, mas diante de Deus ainda continuam casados, né, mesmo que tenha sido divorciados no papel, e aquela pessoa, através do Espírito Santo de Deus, pede para Deus transformar aquele cônjuge e tem o poder de perdoar, porque perdoar é poder, né? E Deus perdoa também todos os pecados. A Bíblia fala que todos os pecados são perdoados por Deus, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se a pessoa se arrependeu de verdade, aí tem que ver se a pessoa está mesmo transformada, arrependida, e Deus perdoou. Nós podemos também perdoar, que nós temos um coração cristão, diferente do coração do ímpio. E a Bíblia toda, né, irmã Ireni, fala sobre a separação, sobre o adultério, condenando a separação, condenando o adultério. Aqui em Malaquias, capítulo 2, versículo 13 a 16, está escrito: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Mesmo no Antigo Testamento a gente vê isso, né, irmã? Que interessante, né? Deus, o tempo que os homens podiam ter outras esposas, né? O Senhor está exigindo dos homens aqui ser leal com a primeira mulher que casou, né? A mulher da sua mocidade, da mocidade, porque está falando também com a mulher, não só com o homem. Quando fala homem, fala a humanidade, e a mulher também. O homem que casou a primeira vez, né? Tem que ser leal a ele e ele leal a ela. Não pode trair um ou outro. É verdade. Ireni, tem pessoas que querem justificar o segundo casamento, o divórcio com o segundo casamento, e falam, mas a fulana foi vítima, o fulano foi vítima, como ele foi vítima, então ele pode ter uma nova chance, porque afinal ele foi um injustiçado. Não é verdade. Nós vemos aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 18, de novo a palavra qualquer, olha que interessante. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. É verdade. Não só adultera que foi repudiada, como aquele que casou com a repudiada também adultera. Então não tem esse negócio de falar, mas ele foi vítima, ela foi vítima, o outro é que foi embora.
Não interessa. Está casado, casou de novo, é diante de Deus adultério. Porque muitas vezes o casamento dessa pessoa foi feito sem a aprovação de Deus. É verdade. Foi uma escolha mal feita que a pessoa fez. E daí o resultado da má escolha, a pessoa leva para o resto da vida. É verdade. É a consequência da má escolha, da falta de oração, de pedir permissão a Deus e aprovação de Deus. Porque Deus, eu não penso que Ele vai escolher um para cada um, não. Não. Nós temos que levar a Deus as nossas escolhas e Ele aprova ou não. Exatamente. Eu penso assim. Eu também. Então. Eu penso que não tem esse negócio de preparado, escolhido, que cai do céu, embrulhado em papel celofane, nada disso. Não, isso tem acontecido muitos casamentos errados, sem aprovação de Deus por causa disso. Chega o profeta e fala, essa aí a preparada. Não tem nada preparado. Não. Tem que casar com quem gosta, com quem conhece, conhece muito bem, né? Tem que conhecer bem a pessoa, né, Marini? Conhecer bem os defeitos da pessoa. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho com os solteiros sobre isso, né, Mas antes vamos mostrar que o adúltero não é salvo, porque até agora nós estamos falando em adultério, e agora nós vamos mostrar biblicamente que o adúltero, ele não vai morar no céu. Só se ele se arrepender e deixar o seu pecado. Exatamente. Aqui em 1 Coríntios 6,10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É uma lista de pessoas que, se não se arrependerem, não vão entrar no céu, e entre essas pessoas estão os adúlteros, né, Marília? Bem claro, né? Então não herda o reino do céu. Então não adianta ficar se enganando a si próprio, achando que vai ser salvo, não vai. É verdade. Aqui em Jeremias 7, 9 e 11, furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis, e vos poreis diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Pois, essa casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Ele está falando dos hipócritas, né, Marini? Aquelas pessoas que cometiam todas essas abominações, depois chegavam na casa de Deus com cara de bonzinho, né? E ainda se colocava como se fosse um servo de Deus, né? É verdade, mas o Senhor viu isso. Nós temos que saber que os olhos do Senhor estão todos os lugares. Muitas vezes o pecado está encoberto no coração. Ninguém viu o pecado, mas os olhos do Senhor viram. Ele fala, o Senhor, vi isso. Então, não pensem que você faz coisas escondidas, comete adultério e o Senhor não está vendo. O pastor pode não estar vendo, a igreja não está vendo, a esposa não está vendo, o esposo não está vendo, mas os olhos de Deus estão vendo tudo. Em Jeremias 23:10 está escrito, porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Olha, até os pastos se secam. Amaldiçoa a terra. É uma maldição. A terra se torna maldita por causa do pecado. E entre eles o adultério. Em Jeremias 29:23 está escrito, porquanto fizeram loucura em Israel, e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente meu nome, palavras que não lhes mandei dizer, e eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Outra vez, Deus falando que ele testemunhou isso. Os olhos dele viram isso. E chama de loucura, né? E é loucura. Loucura. Aquele que é salvo, que conhece a palavra e comete adultério, ele comete uma loucura. E o opróbrio dele nunca se apagará. Diz a palavra. E aqui, Marini, fala de novo que Deus é testemunha de tudo isso, em Malaquias 3:5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz
contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e perverte o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor vê tudo e é testemunho dessas coisas. Então não adianta tentar enganar, esconder, que o Senhor está vendo. E a vergonha, o opróbrio é vergonha dessas pessoas, será revelado o pecado delas, e essa vergonha que eles vão passar nunca vai se apagar, porque vários pecados são relevados, a sociedade, a igreja perdoa com facilidade, o roubo, até um assassinato. É mais fácil a igreja esquecer um assassinato do que um adultério, né? Muito. Não deveria ser assim, né, Marili? Porque para Deus tudo é pecado, Tudo né? é pecado, mas como o adultério é um pecado cometido no próprio corpo, macula o corpo. E o corpo é membro do corpo de Cristo. E templo do Espírito Santo. Sim. Por isso é difícil de tolerar. E o próprio Senhor Jesus fala aqui em Mateus 19:16 em diante. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em Hebreus também está escrito, Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Então é uma coisa muito séria, adultério, né, Marini? Muito, muito séria. E adultério é quando um dos dois é casado. Isso. Quando os dois são solteiros. Os dois são solteiros. É fornicação. É fornicação, que também é pecado, e que também impede de entrar no céu, né, Marini? Só o nome que muda, né? O nome muda, mas diante de Deus é a mesma coisa. O sexo fora do casamento, ou dois solteiros, ou dois viúvos, que daí não seria adultério, porque nenhum dos dois é casado, mas é fornicação fora do casamento. Isso. Aqui em Apocalipse 21:8 está escrito: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que coisa terrível, né? Terrível. Quantos jovens hoje em dia vivendo em fornicação, esses namoros cheios de liberdade, né, Marini? Para a sociedade não tem nada demais. Às vezes os pais aceitam isso na própria casa, mas diante de Deus é um pecado terrível e impede que essa pessoa, a menos que se arrependa, ela vá morar no céu, né, Marini? É verdade. Então o jovem cristão tem que ser diferente do jovem ímpio. O ímpio é normal, quando eu falo tá namorando, já sabemos que estão fornicando, porque eles convivem, dormem juntos, mas o jovem cristão é diferente. E o jovem cristão também tem que ser diferente na hora de escolher a pessoa com a qual vai se casar. Nós vemos aqui em 2 Coríntios 6,14, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma, porque se o jovem crente se agradou de uma jovem ímpia, ele não é um jovem espiritual. É verdade. Porque a jovem ímpia se veste escandalosamente. Ela não se veste bem como as salvas. As próprias atitudes, né, Marini, o comportamento. Bonita, mas ela tá na cara que não é uma jovem crente, não é fiel. Como ele pode se encantar por ela? Não é coisa de Deus.
é que muitos, irmã Irene, pensam que vão casar com essa pessoa assim mesmo e que depois Deus tem a obrigação de mudar essa pessoa. E Deus não tem essa obrigação, né, Irene? Aí entra má escolha, né? Aí entra má escolha, porque Deus não escolhe para você. Exatamente. Ele deixa você escolher. O homem e a mulher têm liberdade de escolha. Não, nós não somos um marionete na mão de Deus, que ele mexe e move como ele quer. Não é assim. Você tem liberdade, livre-arbítrio. É verdade. É diferente aqueles que os dois são ímpios, um dos dois se converte e fica orando para Deus converter o outro. A escolha mal feita já foi feita antes dele conhecer a verdade, sim, né? Então, agora a pessoa que conhece a verdade e faz a escolha mal feita, está tentando a Deus, achando que Deus é obrigado depois a converter aquela pessoa, né, Marilene? Aí entra muito a oração, para Deus aprovar. Né? É verdade. Muitos fazem suas escolhas para casamento baseado na aparência. Sem pedir a direção de Deus, né? Isso. Não olha quem é a pessoa. Então, Deus tem que aprovar isso ou não, ou desaprovar. E nós temos que levar a Deus as nossas escolhas. E quando Deus disser não, temos que obedecer. Mesmo porque às vezes, irmã Irene, é um jovem ou uma jovem que está na igreja, parece crente, mas Deus sabe o coração desse jovem e dessa jovem, né? Mas pelo fruto se conhece a árvore. Ninguém se engane, não. Às vezes está na igreja, muito bonito, muito bonita, mas o fruto dele não é fruto de salvo. É verdade. E às vezes a pessoa é avisada. Porque Deus não permite que nós caiamos numa tentação sem aviso. É verdade. Deus sempre usa alguém para nos avisar. Ou revela diretamente para nós. Ou revela direto para nós. Ou fala conosco em sonho. Ou na palavra mesmo. Se nós erramos, é porque queremos, porque somos rebeldes. Fazemos escolhas más, sem Deus aprovar, depois vem chorar para Deus. E agora, Senhor? Agora já escolheu, já plantou e agora tem que fazer a colheita. É verdade. É a lei da plantação e da colheita. É verdade. Então você, jovem, ore a Deus, busque a direção de Deus. Não que Deus tenha a obrigação de te arrumar um casamento, não é isso. Mas uma vez que você esteja interessado ou interessada em alguém, ore a Deus e peça a direção.